Nessa videoaula, nós vamos fazer algumas correções de erros que o nosso aplicativo aqui possui. Vocês já devem ter percebido que quando nós colocamos aqui o nome do nosso funcionário e a idade dele e clicamos em salvar, nós não estamos verificando se o usuário do aplicativo realmente ele inseriu essas informações aqui para estar salvando o nosso banco de dados. E também nós não fazemos nenhum tratamento de erro aqui para verificar se o usuário realmente selecionou alguma imagem e se na hora dele gerar um PDF, se existem funcionários aqui para ele estar imprimindo aqui em PDF o nosso relatório. Então nós vamos vir aqui acima do nosso onCreate, na nossa activity de lista de funcionário, e vamos criar duas variáveis aqui que nós vamos estar utilizando, que uma vai ser o diálogo progress, eu vou chamar essa nossa variável de progress mesmo, e também eu vou criar aqui uma outra variável que vai ser do tipo boolean e eu vou chamar ela de imagem underline selecionada e vou atribuir para ela o valor false. Então o primeiro problema aqui que nós vamos corrigir é no caso na hora de nós salvarmos as informações no nosso Firebase, porque como eu sempre cito para vocês, é primordial vocês sempre darem um feedback para o nosso usuário do aplicativo, informando a ele o que está acontecendo com o aplicativo. No caso, quando nós clicamos aqui em salvar, se vocês já perceberam também, o processo até salvar as informações do banco ele é um pouco demorado. Então nós obrigatoriamente temos que exibir aqui um progress bar para o nosso usuário para informar para ele que o nosso aplicativo está fazendo algo e ele tem que aguardar. Então aqui nós vamos criar um método chamado button salvar. Eu vou criar até esse outro método aqui logo abaixo desse nosso onClick. Vou colocar aqui button salvar. E como nós já fizemos anteriormente nas nossas aulas aqui onde nós fazemos a parte para gravar, alterar e remover informações do banco, eu vou vir aqui na nossa Activity. Veja que é na Activity Database gravar, alterar e remover. Eu vou copiar aqui o tratamento que nós fizemos, porque ele vai ser o mesmo. Por isso que eu estou sempre falando que você deve assistir todas as videoaulas para que você não se perca no conteúdo que nós estamos passando. Então aqui no botão salvar eu vou copiar o mesmo código que nós já tínhamos utilizado. Então veja que aqui nós estamos obtendo o nome do nosso funcionário, que é o que ele está digitando aqui nesse primeiro edit text. Nós estamos recuperando a idade, que é a informação que ele digitou aqui nesse outro campo. E daí nós chamamos o nosso método verificar campos. Só para recordar vocês, aqui nesse nosso método de verificar campos, nós vamos verificar se o usuário possui uma conexão com a internet, com Wi-Fi ou com algum 3G, e se o usuário realmente ele nos informou alguma informação aqui tanto no nome como na idade. Não vou explicar aqui mais a fundo esse método, porque eu já expliquei ele mais de 2 ou 3 vezes. Então nós só vamos cair aqui dentro desse if se realmente o nosso usuário possui uma conexão Wi-Fi ou 3G e se ele inseriu as duas informações do nosso funcionário. E aqui dentro nós não podemos chamar já o nosso método salvar dados storage. Por quê? Porque nós temos que verificar também se o nosso usuário ele selecionou aqui alguma imagem para estar salvando. Porque é obrigatório o usuário aqui nos informar o nome do funcionário, a idade do funcionário e também uma imagem desse funcionário. E para saber se o nosso usuário do aplicativo inseriu alguma imagem ou não, se ele selecionou alguma imagem ou não, nós vamos vir aqui no nosso onActivity Result e vamos vir aqui no nosso glitch. Aqui está ele. Porque nós só podemos fazer o upload das informações se houve sucesso em carregar a nossa imagem aqui dentro dessa image view aqui. Então nós vamos vir nesse método aqui, onResourceWith, que quer dizer que houve sucesso em carregar a nossa imagem ali. E vou pegar
a nossa variável imagem selecionada e vou atribuir aqui o valor dela de verdadeiro. Então, ou seja, nós só vamos fazer upload das informações se essa nossa variável aqui, se ela for verdadeira. Então, eu posso vir aqui agora, dentro do nosso tratamento aqui do botão salvar, e fazer um novo if aqui e verificar se essa nossa variável boolean aqui ela é verdadeira. Lembre-se que eu só entro aqui nesse if se essa imagem aqui, se essa variável for verdadeira. Nós não precisamos colocar aqui dessa forma, porque isso fica redundante. Você colocando somente aqui o nome da variável, quer dizer que ela só vai entrar aqui dentro se essa nossa variável for verdadeira. Então eu posso, agora sim, chamar o nosso método salvar dados storage e posso criar aqui um diálogo alerta informando para o usuário que ele deve inserir uma imagem. Então aqui eu vou colocar erro, ou até melhor, imagem, tracinho, erro. E aqui na nossa mensagem eu vou colocar assim para o nosso usuário. É obrigatório escolher uma imagem para salvar os dados do funcionário. Então vou colocar aqui essa nossa mensagem e logo aqui abaixo eu já vou aqui dar um show para executar esse nosso alerta. Aqui eu tenho que passar o get support fragment manager e aqui uma tag qualquer, vou colocar 1. Veja que aqui nós temos um erro porque esse nosso método aqui salvar dados storage, ele não está recebendo nada aqui. Vou descer aqui embaixo. Aqui está o nosso método. Veja então que aqui nós temos que agora receber uma string chamada nome e também um inteiro chamado idade. Veja que o nosso erro aqui já sumiu. E caso ocorra sucesso em fazer o upload de nossa imagem, nós temos que passar aqui então nesse nosso método salvar dados database o nome e a idade. Porque nós vamos salvar todas essas informações aqui dentro do nosso database lá do Firebase. Veja que aqui ele deu esse erro, mas é porque aqui nós temos que colocar, aqui no começo do nosso método, a palavrinha final aqui, atrás da string e atrás do int. Vamos só clicar aqui e dar um Alt Enter. Dar um Alt Enter também aqui em cima da idade. Opa. Vamos ver aqui se ficou. Tá certinho. Veja que ele está com erro aqui, porque aqui no nosso método agora salvar dados database, nós temos que passar aqui essas informações. Então aqui eu vou passar uma variável chamada nome e um inteiro chamado idade. E pronto, aqui o nosso erro não está aparecendo mais. E aqui então nós podemos tirar essas informações daqui. E aqui nós já podemos criar o nosso funcionário. Então aqui nós só vamos criar esse funcionário se existirem informações aqui dentro dessa variável, aqui dentro dessa outra variável e aqui também. Não tem como você cair dentro desse método aqui sem nenhuma dessas informações aqui não estiver preenchida. Então, mais uma vez repetindo, você só vai criar o funcionário se essas informações aqui estiverem preenchidas e não tem como, de hipótese nenhuma, você cair dentro desse método sem essas variáveis conterem aqui alguma coisa. Elas sempre vão ter alguma informação armazenadas nela. Então, feito isso, nós fizemos já um tratamento de erro para informar o nosso usuário de quando ele não preencher ali os campos. E aqui dentro do nosso limpar campos, nós temos que pegar agora a nossa variável imagem
selecionada e atribuir aqui o valor de falso. Isso por quê? Porque quando nós selecionamos uma imagem, ela vai aparecer a imagem aqui, e essa nossa variável, imagem selecionada, ela vai receber o valor verdadeiro. Mas quando nós limpamos aqui o campo, essa nossa image view aqui, ela vai fazer com que a imagem que eu selecionei, ela seja excluída e vai voltar aqui essa imagem padrão. Então nós temos que automaticamente também atribuir para essa nossa variável aqui o valor de false, porque quer dizer que o nosso usuário ele não selecionou nenhuma imagem novamente. Agora nós também temos que vir aqui no nosso método de upload de imagem. Aqui está. E nós temos que inicializar aqui o nosso progress. Então aqui eu vou dar um new diálogo progress. E aqui eu vou inicializar aqui o nosso diálogo progress. Aqui eu vou colocar o get support fragment manager. Aqui eu vou passar uma tag qualquer. Então agora, quando nós chamarmos aqui esse método, nós vamos exibir o nosso progress, informando para o usuário que o nosso aplicativo ele está fazendo algum processo. E agora nós vamos finalizar esse nosso diálogo progress, esse nosso progress. Então, caso ocorra um erro ao fazer o upload dessa imagem, ou aqui, primeiro, se ocorrer um erro na hora que o nosso glide tentar trabalhar com a nossa imagem, nós temos que finalizar esse nosso progress. Vou copiar aqui esse dismiss aqui. Então, caso ocorra um erro ao fazer o upload da nossa imagem, então nós também temos que finalizar o nosso progress. E caso ocorra um sucesso ao fazer o upload da nossa imagem, então nós também podemos finalizar o nosso progress. Agora, aqui no nosso método salvar dados no database, que é o método que vem depois que nós fizemos aqui o upload de nossa imagem, nós também temos que criar um progress para ele. Então eu vou copiar aqui essa parte, vou vir aqui no nosso método e já vou colocar ele aqui dentro do nosso método salvar dados database. E caso ocorra um sucesso ao fazer o upload das informações no nosso banco de dados, então nós podemos aqui finalizar o nosso progress. E caso ocorra um erro ao fazer esses uploads, nós também podemos finalizar aqui o nosso progress. Outra coisa também que nós temos que fazer, que é um tratamento de erro também essencial, é aqui na hora de gerar o PDF com as informações do nosso usuário. Por que isso? Porque nós só podemos realmente gerar o PDF se nós tivermos algum funcionário naquela empresa. Então aqui eu vou chamar esse método. Deixa eu tirar esse underline aqui. Pronto. Vou criar ele logo aqui abaixo aqui do nosso onOptions item selected. Vou criar aqui esse nosso método. Então nós só podemos gerar realmente o PDF se nós possuirmos funcionários cadastrados. Então aqui nós podemos pegar a nossa variável. Opa, aqui é funcionários. Nós podemos pegar aqui a nossa variável funcionários e verificar se o tamanho dela é maior do que zero. Se for maior do que zero, então nós podemos aqui invocar o nosso PDF. Caso não tenha nenhum funcionário, então nós vamos exibir aqui um alerta para esse nosso usuário do aplicativo. Eu vou até copiar aqui o nosso diálogo alerta que nós criamos aqui em cima. Cadê ele? Aqui está o nosso diálogo alerta. Vou copiar ele. E vou colar aqui dentro.
E aqui nós podemos colocar erro ao gerar PDF. Aqui nós vamos colocar a seguinte informação. Opa! Nós vamos gerar aqui a seguinte informação. Não existem funcionários para gerar o relatório. Não existem funcionários para gerar o relatório PDF. Então essa vai ser a informação aqui que nós vamos exibir para o nosso usuário. E também eu já vou adiantar para vocês, porque caso vocês queiram imprimir esse relatório PDF e tenha muita informação, o ideal é nós criarmos aqui uma thread para que o seu aplicativo ele não feche de forma incorreta.